Olá pessoal, saudações a todos. Mais uma vez eu gostaria de agradecer a todos que têm compartilhado e discutido conosco nossas ideias, nossos pensamentos e justamente aqueles que acreditam que o Brasil pode ter um futuro melhor, pode ter um caminho melhor, não esse futuro de extrema direita, esse futuro de fascismo, de país mínimo, de privatizar tudo, de deixar o rico cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. Então, que a gente busca discutir e debater aqui de maneira civilizada, ao contrário do que muita gente não sabe fazer, é justamente isso. Nossa ideia é conscientizar, não é ser aqui torcedor de partido político, muito menos de candidato A ou B ou C. Infelizmente, no Brasil, nós não temos eleitores. Já disse isso em outros vídeos e vou continuar dizendo, até com base nas atrocidades que eu ouvi nesses últimos dias. Nós temos torcedores de candidatos, de partidos políticos e pessoas muito mal informadas, pessoas com um nível de ignorância acima do que a gente pode considerar como racional, e que destila seu ódio, suas bravezas, sua pouca preocupação com o outro, com a vida do outro, como se fosse algo natural. E tem gente que ainda aplaude esse tipo de coisa e acha que nós estamos no caminho certo. Não sei certo de quê, mas talvez na certeza de que estamos literalmente descendo para o fundo do poço e que em pouco tempo, graças às atitudes políticas de agora, do passado e provavelmente do futuro, nós vamos viver aqui no Brasil situação semelhante de pobreza, de descaso social, de distanciamento e de abismo social semelhante à África subsaariana. E é só você conseguir ler nas entrelinhas e enxergar o que está posto, porque a nossa história ela é tão verdadeira quanto uma cédula de R$3. Eu falo isso como professor, como administrador, e não estou aqui, mais uma vez, dizendo como defensor ou torcedor de partido político ou de políticos. Aqui, para mim, o que está certo, na minha concepção, na minha visão de valores, está certo, também o que está errado. E eu não tenho vergonha nenhuma de assumir quando algum dia eu achar que estou errado diante dos fatos de situação. Mas hoje eu vou começar falando mais aprofundadamente do brasileiro sendo brasileiro. E o pior, sendo brasileiro da pior maneira possível. Porque desde a flexibilização, que eu costumo dizer que é flexibilização da morte em algumas capitais, em várias cidades do país, nós temos visto as pessoas andando sem máscara, lotando as praias, shoppings e fazendo festas e coisas do tipo. Tanto é que tivemos aquele episódio lamentável no Rio de Janeiro com relação a cidadã que se dizia ser engenheira civil, tratando justamente o fiscal da prefeitura devido à aglomeração e o não uso de máscaras. Então é o brasileiro sendo brasileiro da pior maneira possível. É o brasileiro não se preocupando com o outro, com a vida do outro. É o brasileiro achando que ele está certo e que o mundo está errado. É o brasileiro indo na contramão do que diz justamente os principais grupos de pesquisa a nível internacional. Até porque o atual governo que nós estamos presenciando é um governo que não valoriza, não prestigia nem a ciência, nem a educação. E os anteriores não é que tenha sido diferente. Foram ruins, mas esse está sendo pior ainda. E o reflexo dessa ignorância, dessa falta de informação, não é porque não tem informação, a informação não está aí, é porque as pessoas gostam de se enganar, e gostam de ser enganadas, principalmente no Brasil. Eu costumo dizer que, infelizmente, o povo brasileiro, na sua maioria, costuma usar o aparato que a gente coloca nos animais para puxar as carroças. E não estou aqui falando isso para poder diminuir ninguém, mas é justamente devido ao comportamento, devido à ignorância em vários aspectos.
tanto no aspecto político, quanto social, quanto econômico. Tem gente que quer ainda tapar o sol com a peneira achando que no Brasil não existe desigualdade. Tem gente que no Brasil quebra a boca para dizer que não existe racismo. Tem gente que no Brasil, com quase 73 mil mortes por Covid-19, diz que o presidente está certo, que não é preciso usar máscara. Já ouvi pessoas dizendo que se o presidente não usa máscara é porque eu vou usar. Se ele é um enviado de Deus e ele não foi contaminado, eu também não vou ser. Apesar de que eu torno a reforçar que essa pseudo-contaminação do presidente da República por Covid-19 nada mais nada menos é do que marketing que ele está buscando. Marketing para dizer que ele foi contaminado, já que os outros 3 exames não deram nenhum parecer e não estava no nome dele, não constava nenhum dado dele. Agora esse apareceu com todos os dados dele, incrível, né? Mas as pessoas continuam achando que é verdade, mas cada um acredita naquilo que quer, e justamente para poder ir na contramão do que diz todas as instituições sérias que trabalham com pesquisa. College Institute, Organização Mundial de Saúde, que ele quer promover de qualquer maneira na cabeça, principalmente dos ignorantes, dos seus torcedores, dos seus apoiadores, que a cloroquina e a hidroxicloroquina é a cura para a Covid-19. Não vai ser surpresa nenhuma para mim ou para aqueles que conseguem pensar e ler além das entrelinhas que depois desse segundo exame que ele vai fazer essa semana, ele vai apresentar um resultado de que ele está curado da Covid-19 e vai ser justamente graças à cloroquina. Mas as pessoas acreditam naquilo que bem quer e entende. Tanto é que eu costumo dizer que no Brasil eu acredito que coelho na Páscoa bota ovo, eu acredito que nós temos políticos, todos eles são 100% honestos, eu acredito que Papai Noel entra pela chaminé e bota o presentinho lá na casa do favelado, que não tem o que comer no dia 25 de dezembro, eu acredito em tudo isso. Então o povo brasileiro acredita muito nessas coisas e eu vou junto com o povo brasileiro, ao menos no que se refere a isso. É você querer se enganar e achar que está certo e o outro está errado. Então essa é a minha concepção, a minha visão com relação a isso. Quando se fala em relação à flexibilização e ao retorno ao trabalho, hoje nós temos uma quantidade de pessoas desempregadas maior do que a quantidade de pessoas empregadas. E por que os empresários estão brigando para que se reabra o comércio? É preocupação com a economia? Não, é preocupação para não perder os seus bens. Porque como você tem a quantidade de pessoas desempregadas maior do que o número de empregados hoje, então essa mão de obra que está lá fora é mão de obra barata. Então se alguém ficar contaminado e vier a falecer, pode ser substituído rapidamente, ganhando até menos e trabalhando mais. Então essa é a jogada. E os políticos que estão defendendo justamente essa flexibilização estão pensando nada mais nada menos na sua reeleição ou na eleição dos seus candidatos. E querendo também o dinheiro desses empresários para bancar suas campanhas, sendo que eles acham pouco lá os 2,3 bilhões de dinheiro público que vai ser destinado para a campanha municipal agora de 2020. Mais uma vez eu costumo dizer, o povo brasileiro gosta de tudo isso, gosta de se sentir enganado, paga para se sentir enganado. Então, tanto é que aplaude esse tipo de coisa como se fosse a coisa mais natural do mundo. Porque se você não tem dinheiro para investir em educação, para investir em ciência e tecnologia, para combater a pandemia, como é que você tira 2,3 bilhões de dinheiro público para a campanha eleitoral? E ninguém diz absolutamente nada. Então, é você querer fazer papel de idiota. E, infelizmente, o brasileiro ele faz papel de idiota na maioria das vezes. Ele se sente feliz com isso. Ele se sente satisfeito com isso. Que é lamentável, que é muito triste. Mas isso também é pertinente graças à educação de péssima qualidade que nós temos e o fato das pessoas não buscarem informação, não gostarem de ler, não saberem ler o que está posto nas entrelinhas. Porque toda a mídia tradicional, assim como todos os representantes políticos, eles têm o poder da mídia na mão e dizem o que eles bem querem e entendem. E as pessoas simplesmente fazem igual a carneiro, balançam a cabeça.
E esse desgoverno que está aí, que eu inclusive fui muito criticado no Facebook, quando uma colega postou um dos vídeos que eu estava buscando fazer carreira em cima do presidente, que eu estava querendo desmoralizar o presidente e diminuir o Brasil. Eu não preciso fazer isso, porque o presidente por si só se desmoraliza, o Brasil por si só se desmoraliza, graças a seu povo e graças aos políticos que tem. Então eu não preciso fazer esse tipo de coisa. E além do mais, tanto é que eu não faço divulgação praticamente no meu canal, no YouTube. Eu deixo justamente para aquelas pessoas que pensam, não igual a mim, mas semelhante a mim, que entende que as desigualdades, que o racismo, que a violência contra a mulher, que a política no Brasil precisa ter outra cara. Precisa acabar o que está aí e ser refeito. Mas tem gente que defende, e aí inclusive me disseram que eu estou querendo tirar a veracidade de que a hidroxicloroquina funciona e já salvou a vida de milhares de pessoas no mundo. Eu queria saber qual foi esse estudo que comprovou que a hidroxicloroquina e a cloroquina salvou a vida de milhares de pessoas no mundo. Até agora eu não li, e olha que eu tenho acompanhado isso desde o começo. E tem algumas prefeituras, inclusive na Bahia, que está distribuindo kit Covid. Se você aparece é detectado com sintoma da Covid e é confirmado através de exame, então você recebe um kit com remédio de verme, com hidroxicloroquina, com cloroquina, com azithromicina, coisas desse tipo. Ou seja, para ver se você morre mais rápido, ou se você não morrer, você desenvolve algum problema cardiológico, que é justamente o que essas pessoas estão buscando fazer, né? Porque todas as pesquisas sérias, responsáveis e respeitáveis diz que nenhum desses medicamentos funciona no tratamento da Covid. Pelo contrário, pode até criar mais problemas ainda. Mas tem muita gente no Brasil, assim como o subpresidente, que para o meu amigo que disse que eu estou falando mal do presidente, ele já fala dele mal por si só, suas atitudes, a sua gestão já é temerária, já é digna de nojo, mas cada um defende naquilo que gosta, que acredita, que acha que é certo. Então fica a critério de cada um. Aqui nosso intuito não é debater com essas pessoas que querem tapar o sol com a peneira. Nosso intuito é levar uma discussão clara, uma discussão coerente, uma discussão plausível, para que as pessoas possam entender que o Brasil é e pode ser muito mais do que está hoje. Não viver sendo a lata de lixo dos Estados Unidos e da Europa. E como o governo, quando ele não faz os ataques à democracia, ele tem aqueles que são pagos para fazer isso. A advogada do presidente, a tal da Karina Cufa, junto com um dos seus filhos, está com ação junto ao Ministério Público para recuperar as mais de 3.000 contas que o Facebook fechou dos bolsonaristas que disparam mentiras contra autoridades, contra instituições no país. Eu não entendi melhor, dá para entender por que esse pessoal está querendo fazer isso. Porque como esse governo se constituiu, se elegeu em cima de mentira, então ele precisa desse mecanismo de mentira, que é a própria cara do governo, para poder se manter. E o que é ridículo é um profissional da área de direito estar justamente solicitando algo dessa natureza. Assim como é preocupante ver muitos médicos defendendo a questão da cloroquina e hidroxicloroquina, indo de encontro ao que diz a ciência. Porque essas pessoas estão presas a dogmas e a posição de que eles estão acima da verdade, muitas vezes se acham até Deus ou deuses. Mas, infelizmente, isso é Brasil. Uma das coisas que também tem me preocupado, eu tenho discutido bastante com o pessoal, é justamente a ideia do Degadernal Guedes, o mercador da morte, como é conhecido no Chile, implantar aqui no Brasil a questão da contratação de pessoas
sem recolhimento de INSS e FGTS. De imediato, tá achando todo mundo maravilhoso, tudo muito bom, tudo maravilhoso, vai gerar emprego, só que só estão pensando isso no agora, não estão pensando no médio e longo prazo. Porque se você não tem recolhimento de INSS, não tem recolhimento de FGTS, isso não conta para a sua aposentadoria. Ou seja, você vai passar mais tempo para poder trabalhando para se aposentar, e quando se aposentar vai ganhar menos do que tecnicamente você ganharia se você tivesse esses recolhimentos. E assim, um cara ele contrata por hora e ele vai fazendo essa contratação sua e de uma série de outras pessoas como se fosse a coisa mais natural, e você vai continuar vendo os seus direitos se esvaindo e sem a possibilidade de se aposentar. Eu achava que essas leis deveriam ser também aplicadas aos nossos políticos, que eles trabalham pouco, ganham muito e na maioria das vezes afundam o nosso país. E isso não sei o que eu estou dizendo, é só você olhar tudo que aconteceu no Brasil desde 1500. Mas isso é uma reflexão crítica, não é para todo mundo. Porque assim como a educação, a informação também não chega para todo mundo. Ou às vezes chega, mas a pessoa não sabe utilizá-la, não sabe para que lado é que vai. É como você simplesmente dar um garfo e faca para um orangotango sentar à mesa e comer. Mas eu simplesmente lamento por tudo que nós estamos vivendo, mas o Brasil, infelizmente, ele é o retrato da ignorância do seu povo. Ele é o retrato de uma corja política que está aí sugando os direitos dos trabalhadores, sugando o que tem de melhor nesse país, e nós vamos viver aqui situação semelhante, canso de dizer isso, em pouco tempo, igual a países da África subsaariana, em relação ao aumento da desigualdade, do desemprego, da fome, de tudo. E esses políticos que estão aí, e parte dessa população brasileira, vai ser fator fundamental, junto com os empresários, para que isso aconteça. Aqui não é achismo, é só a gente observar o quanto o trabalhador brasileiro perdeu nos últimos anos, devido a todas as reformas e todos os ganhos que deles foram retirados, e o posicionamento das autoridades, dos empresários com relação ao trabalhador brasileiro. Mão de obra barata, que pode ser substituída fácil, e agora com um número de desempregados maior do que o de empregados, então isso vai ficar mais fácil ainda. Então nós vamos reviver uma outra página da escravidão. Antes era a escravidão das correntes, hoje é a escravidão social, é a escravidão intelectual, e agora a escravidão trabalhista. Mas, para aqueles que aplaudem, eu espero que futuramente seus filhos, seus netos e seus familiares que ficarem depois de você possam, sei lá, de repente se aposentar com o salário do atual presidente ou dos seus filhos, porque com certeza eles não vão tirar nenhum centavo do dinheiro deles para melhorar a vida ou a dignidade do povo brasileiro.